Olá, Shalom, graça e paz. Eu não sei a hora que você está ouvindo esse vídeo, mas seja qual for o momento, se eu tenho a desejar para você bênçãos incontáveis da parte de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa de YouTube de Mulher para Mulher. É Rai Santana Nascimento para você, mulher que é mais nova do que eu. Está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 2, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a serem boas mães, boas donas de casas, boas esposas. E eu estou aqui na dependência do Espírito Santo para te ajudar. Oh, meu Deus! Você que tem acompanhado meu canal sabe que a gente de vez em quando gosta de dar um beijinho para Jesus, né? Você já acompanhou meus vídeos quando eu falei do orar em mistério com Deus? Então eu quero dar um beijinho para Jesus agora. Ibalabasteia, sei cantar a voz. Ribanda casturia de mene cantora basu randa cheia. De cama naia cheia lavaz. Um beijinho para Jesus. Você já entende isso? Que você já ouviu meus vídeos falando sobre 1 Coríntios 14, né? Que não é proibido orar em línguas e não tem interpretação para essa língua que edifica. É você e Deus, é mistério com Deus. 1 Coríntios 14. E aí, agora estou me alegrando, dei um beijinho para Jesus, agora quer dizer, de mulher para mulher, vamos ver Gênesis. Nós queremos falar da história de nossa querida Raquel. Meu Deus, que situação de Raquel, viu? Muito séria. Raquel, como está escrito na palavra, estou aqui procurando o capítulo que o vento passou as páginas. E Raquel, ela terminou mal, muito mal. Não foi fácil. Ela morreu. Morrer todo mundo tem que morrer, né? Mas ela morreu deixando a maldição sobre o seu filho. Desejando, pelo nome que ela dedicou ao filho, ela deixou a maldição. Você vê em Gênesis capítulo 35, no versículo 19, diz: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Eufrata. Mas no versículo 17 diz assim: e aconteceu que, tendo ela trabalho de parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, quer dizer, Raquel morreu de parto. Mas antes de morrer, chamou seu filho de Benoni. Quer dizer, filho gerado em dor, filho da minha dor, filho da minha tristeza. Que nome é esse que Raquel deixou sobre o seu filho? Ainda bem que Jacó, imediatamente, ela morreu e ele mudou o nome, botou o nome de Benjamim. Mas quem começa mal, termina mal. Então, minha querida, por favor, comece seu casamento bem, para que tudo seja bênção. Você que escolhe. Você que escolhe, suas decisões é que vai dizer quem você vai ser. Se você está na obediência a seus pais, um casamento santo, maravilhoso, sem envergonhar o nome de Jesus, tudo na santidade, você já começou bem, você já está dizendo que vai terminar bem. Porque quem começa bem, termina bem. Se começar bem em Deus, porque tem certas definições de bens aí que você sabe muito bem que não é o bem que eu estou falando. Começar bem, que eu digo, é na santidade, em obediência aos princípios bíblicos, beijo na boca só no dia do casamento, se entregar ao homem que vai casar só no dia do casamento. Foi isso que aconteceu na Bíblia com muitos casais que viveram na santidade e nunca se separaram. E o foco da gente é esse, é não se separar, porque casal perfeito não existe. Mas existe o casal que resiste a todas as circunstâncias, que enfrenta os defeitos um do outro e que superam tudo e no final são abençoadíssimos, tem um final feliz. Bem, mas assim a Raquel tem uma história que é muito complicada, porque na verdade a Raquel estava em obediência a seu pai. Era costume da época os pais mandarem decidir o casamento dos seus filhos, né? Era eles que escolhiam. E juntou um Labão, que é o pai da Raquel, com o Jacó, que se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, sabe que o Jacó era um enganador, e o Labão, seu tio, também um enganador. E aí ele caiu no lugar certo, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então ele foi parar justamente na casa de um tio enganador também,
que sabendo que na sua terra não se dava a filha caçula antes da mais velha. Mas ele não disse para Jacó. Ele simplesmente foi pelo que Jacó decidiu. Jacó queria a Raquel e ele simplesmente, tá bom, você vai casar com Raquel. Ele tinha que dizer. Meu filho, aqui só se casa a primeira filha, tem que casar primeiro. Não, ele não disse. Aí entregou no dia do casamento, sabe que tem bebida, alegria, o vinho, aquela coisa toda. O noivo cheio de vinho, não é? Não, e as mulheres não eram como hoje, né? Que já vão seminuas, elas iam cheias de roupa, pano cobrindo a boca e aquela coisa toda. Ficar mais difícil de se ver. E aí quando Jacó veio, no outro dia, vê que ele tinha estado, foi com a Lia, a irmã mais velha, e que não foi aquela por quem ele se apaixonou. Aí o pai, ele vai e se queixa, mas eu paguei, eu trabalhei, foi por Raquel. Aí ele diz, não, mas aqui não se usa isso. Depois que ele vai dizendo, ele tem que dizer antes. Aqui só se dá a filha mais velha primeiro. É justo que Deus não quer quebra de princípios. Havia um princípio, que só se casava a primeira mais velha, mas ele tinha que falar, e ele não falou. Aí o resultado, Jacó também, não é? Ainda estava com um caráter muito deformado, em vez de se conformar logo que a lei era essa, foi enganado, mas ele se mantinha com a sua Lia. Não, agora eu quero é Raquel, vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E o resultado, meu dever aqui é falar de mulher, mas tem horas que o homem também tem que entrar em pauta, né? Aí vai, trabalha 7 anos para ganhar Raquel. Ganha Raquel. Na verdade, queridos, se você sabe quem é o Deus que temos, que é o Criador do céu e da terra, que não abre mão de princípios, quem tinha que ser esposa de Jacó era Lia, porque era a lei do lugar, que é a mais velha que casava primeiro. Mas, logo que aconteceu isso, pelo menos que a Raquel entendesse. Que Raquel sabia que a obrigação, que a mulher verdadeira de Jacó era Lia, a sua irmã. Porque ela, pelas leis da terra, era isso. E Deus não é quebrar leis. Hoje nós sabemos que não dependemos da lei, porque Jesus veio e deu sua vida por nós, e nós vivemos pelo Espírito, mas no tempo delas tinha essas coisas, e tinha que ser obedecido. Aí Raquel, mau caráter, casa, sabendo que foi porque o pai enganou, ela já estava na posição errada. Ela, em vez de ficar humilde, quietinha, conformada com a sua situação, que estava tudo errado, se humilhando diante de Deus, não. Ela queria agora disputar com a irmã, que era fértil, graças a Deus. A Lia era a mulher que Deus tinha para Jacó. Deus queria Israel crescendo, multiplicando. Então ele não ia dar para aquele homem que se tornou Israel. O início da cidade santa, do lugar onde Jesus havia nascer, foi com Jacó. Começa com seu avô Abraão, e ele a continuação. Então Deus ia querer uma estéril para ele? Não, queria justamente uma mulher fértil como era Lia. Então essa seria, na verdade, a mulher da vontade de Deus na vida de Jacó. Seria, não era? E a Lia e a Raquel era a vontade do seu pai, Labão, e de Jacó, e que ela tinha que obedecer, porque havia princípios também de obedecer seus pais. Mas ela tinha que ser humilde, não estar se exibindo com aquela arrogância toda. Ainda dá-me filho se não morro. Se você ler a história de Raquel toda, você vai entender o que eu estou falando. Não posso ficar fazendo leitura da Bíblia aqui agora. Mas leia, eu estou em Gênesis, capítulo 35. Você lê os capítulos anteriores, que você vai saber tudo que eu estou falando. Então ela fica naquela arrogância, ainda exigindo do marido que desse um jeito, porque ela queria ter filhos, que desse que não desse, porque ela não podia deixar sua irmã Raquel passar na sua frente. Ali já não era nem pelo fato de querer ser mãe, era pelo fato de não deixar, não ficar para trás. Ela achava-se humilhada porque a sua irmã tinha filhos e ela não. E a gente vê o resultado, é que ela morre no final, e a mulher verdadeira que Deus tinha para Jacó é a que fica viva, que é a Lia, e os filhos que foram bênçãos, que geraram as tribos de Israel, vieram desta mulher. Então, em nome de Jesus, minha querida, veja a sua situação, analise a sua situação, veja quem é que está por trás dessa situação que você está vivendo. É um pai enganador? É um marido enganador? Então seja humilde. Não fique se exibindo, não seja arrogante, não.
A vontade de Deus é boa e perfeita. Então fica na vontade de Deus, que é se humilhar para ser exaltado. Fica na humildade. Você não sabe nem por que chegou a essa circunstância. Quem errou foi pai, foi mãe, foi os enganos que houve na sua vida através de pessoas. Você se aquiete. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ribanas, Ramachei, Handarabas, Ricambastu, Ramachei, Harabasturian de Cantarabacheias. Você sabe muito bem que eu estou falando em língua, não é porque eu quero me exibir, não, né? Eu estou me alegrando e dando um beijinho para Jesus. E eu creio que você sabe que eu estou me edificando, não precisa de interpretação. Se você esteve me acompanhando nos vídeos anteriores, você sabe que se a gente falar em línguas, em mistério com Deus, orar em língua, ora bem e está se edificando. Então você que é um filho de Deus, se alegre, porque por um momento aqui eu dando um beijinho para Jesus, falando em mistério com Deus. Estou me alegrando com o Senhor. Alabassuri Kamacheia Nabanaias. Estou me alegrando por esta revelação. Porque o Senhor está mostrando para você que não queira, para você saber o erro de Raquel e não querer ser uma Raquel, uma pessoa que quer forçar a Deus. Deus é Deus de princípios. Quem é a mulher de Jacó é Lia, porque é dentro dos princípios que Deus age. Então ela era apenas aquela que estava submetendo a um pai que era um enganador, e como era autoridade sobre a vida dela, ela estava sofrendo aquelas consequências, mas ela ficaria quietinha, guardando em Deus. Como se exibiu, quando se achou, achando que tinha direito a alguma coisa, que não tinha direito a nada mesmo. Então o resultado está aqui em Gênesis 35, que ela gera um filho depois de muita luta, muita arrogância, e o filho para sua própria morte, e ela não se farta, ainda coloca o nome do menino de Benoni, que significa filho da dor, filho do meu sofrimento, filho gerado em dor. Quer dizer, deixou ainda, morre, ainda deixa o filho como nome maldito para ser influência na vida do filho, que você sabe que o nome influencia na vida das pessoas. Ainda bem que Jaquel, esperto em Deus, trocou o nome para Benjamim, mas o que ela deixou foi uma maldição, que é o que estava na vida dela, porque a esterilidade dela não era em vão. O que ela tinha que fazer era gerar filhos espirituais. Se você é uma pessoa estéril, não saiba que Deus, Ele não deve nada a ninguém. Tudo que nós passamos são coisas que precisamos passar. Se está estéril, já sabe o que tem que fazer. A vontade de Deus é boa, é perfeita, então você vai fazer a outra coisa que Deus gosta muito, que é gerar filhos espirituais. Tem que ter sabedoria. Mulher sábia edifica a casa. Não perturbe a mente do seu marido, se sentindo a pior das piores, para deixar o seu marido arrasado, você achar que não é ninguém, porque não conseguiu gerar um filho em você. Ao contrário, você se alegre no Senhor, porque o Senhor diz que a estéril pode ser mãe de filhos, Ele pode fazer isso. Mas enquanto Ele não fizer isso na sua vida, não se esqueça que os bairros da sua cidade estão precisando de mães espirituais. Crianças comendo lixo, criança vivendo como bichinhos, nessa sua cidade aí, nesse bairro, nessa sua cidade, nos bairros dessa sua cidade. E você aí, nessa vidinha de perturbação no lar, se sentindo a pior das piores, porque não gerou um filho. Não se esqueça de uma coisa, para Deus o mais importante são os filhos espirituais. Então gere filhos espirituais. Viva a vontade de Deus, de Mateus 28, versículo 19. E de fazer discípulos. Vai pegar as criancinhas nos bairros marginalizados para que elas não sejam os próximos marginais da sua cidade. Vai gerar esses filhos, que o Senhor Deus não tem nada na nossa vida que não tenha propósito. Se Ele te permitiu ser uma mulher estéril, saiba que você pode gerar milhares de milhares. O menor pode ser líder de 1000 e você pode ser essa mulher de multidões, com muitos filhos espirituais, para glorificar e exaltar o nome do seu Deus. Leia atenciosamente a história de Raquel, veja que final triste. Depois de tudo de engano, ela em vez de procurar se submeter a Deus, foi se envolver com esse engano e morrer dizendo que seu filho era um maldito. Benoni, maldito, filho da minha dor, foi gerado por dor. Meu Deus, é você essa pessoa, que está aí desse jeito, se sentindo a pior das piores, ferida, se sentindo que não é amada de Deus, porque Deus não permitiu ter filhos biológicos?
Quando o Senhor diz que ide fazer discípulos, você não considera que isso é algo muito mais tremendo do que um filho biológico? O filho biológico você pode vê-lo perdê-lo lá adiante. Mas o filho espiritual é eterno, é para sempre. Quando você chegar no céu, está lá o nome dele lá escrito, está ele lá. E se for muito melhor ainda, você estará cercada de muitas e muitas vidas, milhares, porque você pode ser líder de 1000, ou seja, mãe de 1000. Não seja uma mulher perturbadora de marido porque não teve filho. Você sabe que perturbação fica na vida de um marido que se julga, está sendo julgado responsável de gerar um filho na mulher? Quando na verdade ninguém, marido nem ninguém é responsável por um filho que nasce? Só Deus pode fazer isso? Só Deus. Meu caso, eu nem casei nem pensando que ia ter filho. No primeiro mês engravidei. Nem desejava. Desejava ter um filho lá depois de 2, 3 anos. Na minha época não tinha negócio de tomar remédio para não ter neném. Então eu casei tranquila, achando que Deus, na hora que ir lá para uns 3 anos de casado, que ele ia me dar um filho. Ele resolveu me dar um filho no primeiro mês que eu casei. Casei no primeiro mês, já estava grávida. Tenho certeza que engravidei foi no casamento, porque não tive relação antes de casar. Então, foi no primeiro mês. Por quê? Porque Deus quis. E tantas que passam anos e anos e não conseguem gerar. Então, por que não vai aproveitar o tempo que está sem ter filhos biológicos para cuidar, que não é brincadeira? E não vai dedicar o tempo nas invasões, nos bairros marginalizados, para tirar as crianças dos lixos, comendo lixo, e você chorando porque Deus não te deu um filho? Meu Deus! Minha filha, em nome de Jesus, vamos realmente seguir o Evangelho? Vamos renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir? Você já viu Deus permitir alguma coisa ruim na nossa vida que não serve para o nosso bem? A Bíblia diz que tudo que nos acontece é para o bem nosso, se nós amamos a Deus. Então, se Ele permitir alguma coisa ruim, pode ter a certeza que algo grande tem para Ele fazer na sua vida. Então, vai fazer logo esse algo grande, gerar filhos espirituais, que não tem nada maior do que isso. A coisa é tão séria que o seu filho veio e não precisava de andar com ninguém, que ele é filho de Deus, não tinha pecado nenhum, tinha anjos à sua disposição, bastava querer, mas ele escolheu 12 para andar com ele. Ser discipulador é tão importante, ser pai espiritual, ser mãe espiritual é tão importante que até o Filho de Deus, que não precisava de ninguém para ajudá-lo na sua missão, ele gerou logo 12 para sair percorrendo as ruas de Israel, os bairros de Israel, levando o amor de Deus. Então, em nome de Jesus, não seja uma Raquel. Não olhe essas circunstâncias e detone a vida dos outros, não. Olhe essas circunstâncias e procure viver Deus. As circunstâncias não estão boas? Viva Deus. Viva a intimidade. Vá falar em mistério com Deus. Vá para os bairros marginalizados, cheios de poder de Deus, para levar as vidas que estão cativas pelo diabo aos braços do Senhor Jesus. Ah, minha querida Raquel, nem só de filhos biológicos vive uma mulher. Eu estou aqui, graças a Deus, com meus filhos biológicos casados, bem casados, cada um na sua cidade. E aqui eu não tenho nenhum filho comigo, não tenho filhos para estar me ajudando, porque meus filhos estão cada um em um lugar. Mas o que acontece? Meus filhos espirituais são quase 30 anos de discipulado intensivo com mulheres, discipulando mulheres, e hoje não me falta pessoas na minha casa, discípulos na minha casa, minhas filhas espirituais, para estarem me ajudando no meu dia a dia com um filho especial que tenho. E eu estou aqui disponível. Por que eu estou aqui disponível para você? Porque eu tenho filhas espirituais cuidando da minha cozinha. Tenho filhas espirituais cuidando da limpeza da minha casa. Então, quando a gente planta, a gente colhe. Em vez de você ficar aí nessa vida de tristeza, de depressão ou deprimida, vá gerar filhos espirituais para no seu futuro você estar usufruindo do que eu estou hoje. Com 72 anos e além dos filhos biológicos, filhos espirituais que dão alegria à minha vida, porque Deus usa pessoas para nos alegrar. E você terá uma velhice alegre, um casamento que vai até a volta do Senhor Jesus, sem querer detonar a vida do seu marido, exigindo dele aquilo que ele não pode fazer. Tem filhos como Deus dá. O marido pode estar perfeito, mas só vai gerar se Deus der. Então, não teve, não seja uma Raquel, exigindo de Jacó, dá-me filho se não morro. E aí, foi como ela falou, ela gerou o filho e morreu.
E ainda queria matar o filho que deixou, porque com o nome que ela botou era para matar, não é? No mínimo matar espiritualmente. Benoni, filho da minha dor. Já pensou um filho saber que a mãe botou um nome desse? Que é a dor dela, foi ele? Então, sejam a Raquel, certo? Eu estou aqui para aconselhar as mulheres mais novas. E eu estou dizendo, não seja uma Raquel, não seja uma Raquel, seja uma Lia. Não se preocupe se você é alta, se você é baixa, se você é bonita, se você é feia. Tenha o caráter de Lia. Lia é o bom caráter que Deus tinha programado para Jacó. E ele foi, com seu olho carnal, com seus hormônios a 1000 por hora, desejar mais bonita. E o resultado que ele perdeu essa esposa que ele desejou e ficou com a que Deus realmente queria, que era a Lia. Não se esqueça disso. E repassa essa história. E depois, qualquer dúvida, você me procura no meu gabinete, se você mora na minha cidade. Meu telefone é 34216143. Você me procura no gabinete para você conversar sobre esse assunto comigo, se você é estéril. Se você ainda não entendeu o mistério da tua vida. E se você não mora na minha cidade, continue só ouvindo vídeos que Deus vai falar cada dia contigo. Beijo no coração, é de mulher para mulher, é de Rai Nascimento para você.